saudar o Eduardo, meu companheiro aqui desse sindicato, o Fábio, grande camarada aí do Pará, e todos os demais presentes das mais diversas latitudes. Matheus Crespo, sou funcionário da Caixa Econômica Federal, sou diretor aqui do Sindicato dos Bancários e sou militante do Movimento Revolucionário Socialista, o MRS. Acho que a gente acertou no debate, né, em anteceder a conjuntura com o tema da dívida, justamente porque a dívida, a partir do fato de que ela consome 50% do orçamento, os números falam mais do que qualquer outra opinião, né? Tudo passa pela dívida. O Brasil, antes de mais nada, é um país semicolonial, né? Tratado com diferentes nomenclaturas, que é um país em desenvolvimento, um país... O Brasil é o país do futuro, né? O Brasil está sempre por crescer, mas o fato concreto é o Brasil é um país semicolonial na divisão internacional do trabalho. Países como o Brasil são cada vez mais produtores de matéria-prima, de commodities e, ainda que tenham uma enorme riqueza natural, são países que são completamente espoliados, né? E nesse sentido a dívida cumpre um papel fundamental. Se calcula que esse ano nós vamos terminar com 6,4 trilhões de dívida pública. Então a gente fala que a gente paga 50%, né? Paga, e a dívida é injusta. Só que o elemento que eu acho que a gente tem que ressaltar é que por mais que pague, ela só cresce, né? Essa dívida ela é sem fim, ela vai ter um ponto que vai consumir 100% do orçamento se as coisas permanecerem do jeito que estão. Então acho que a gente acerta nessa discussão, porque a economia ela é a base que depois deriva no social, que deriva no político, que deriva no legal. Então acho que é importante que a gente comece por isso. E qual é a consequência concreta, né, desse consumo da riqueza através, por um lado, da dívida e, por um outro lado, do lucro, né? A burguesia consome todo o dinheiro que hoje é produzido coletivamente, mas que é apropriado individualmente por cada vez menos gente. Quais são as consequências disso? Algumas delas. O Brasil hoje tem 19 milhões de famintos. O Brasil hoje tem 11,1% de desemprego. Os juros chegaram a 12,75 agora. Isso a taxa Selic, né? Os juros reais são muito maiores do que isso. E o Brasil está agora, o INPC, que é o nosso cálculo aí que serve para os bancários, anualizado os últimos 12 meses, bateu em 11,3%. Juros, inflação e desemprego acima de 10%, os três, só 2 países do mundo têm isso, o Brasil e a Turquia hoje. Então é uma coisa que no Brasil, digamos, a desgraça é tão grande, profunda e contínua, que às vezes a gente acha que nos outros lugares também é assim, mas não é, aqui consegue ser pior. E isso, como tantos outros elementos, é algo que vem sendo construído ao longo dos anos. Não começou ano passado, não é uma crise provocada pelo governo Bolsonaro, né? O João Pedro Stedley, com quem a gente tem muitas divergências políticas, né? Mas é uma pessoa com uma formação política que pelo menos é baseada no marxismo, né? O líder do MST fez uma declaração esses dias, né? Dizendo, olha, por mais que eu odeie o Bolsonaro, fora Bolsonaro, né? Mas estruturalmente o que hoje a gente tem no Brasil é um problema anterior ao Bolsonaro e que é sistêmico, né? Não é um presidente que fez com que a gente chegasse nessa situação absolutamente calamitosa. São 5,9 milhões de moradias precárias ou de ausência de moradias no Brasil. Faltam 6 milhões de moradias no país, é o déficit habitacional, e obviamente que isso impacta muito mais gente, pessoas que não têm casa, né? Todas as cidades do Brasil, grandes capitais, mas até cidades médias, tem uma profusão hoje de sem-teto, de pessoas em situação de rua, de mendigos, a pobreza, a violência, né, com que a gente fala muito do empregado, né, o quanto baixou a massa salarial, o quanto hoje tem desemprego, o quanto hoje tem o trabalho informal, tem a uberização, só que tem pessoas que estão cada vez mais à margem, inclusive disso tudo, desalento, pessoas que nem procuram mais emprego. A lumpenização, né? Vários trabalhadores que deixam inclusive de compor a classe trabalhadora em si mesma e passam a ser pessoas excluídas, marginais da própria economia. Então esse é o processo que o capitalismo faz mundialmente, no Brasil de maneira ainda mais acentuada, né? Os dados do ano passado, 1% mais rico no Brasil concentrou 48,9% da riqueza.
e além de concentrar quase 50% da riqueza, obteve 28,3% da renda, um único por cento da população. Isso parece normal também, não é. Isso também é o segundo país com maior concentração num número tão pequeno de pessoas, só perde para o Catar. A gente pensa nos Estados Unidos, né, que é um país muito desigual. Elon Musk aí com 200 bilhões comprando o Twitter, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o próprio Trump, né, um país de bilionários, né, cultuam a riqueza. Pois nos Estados Unidos, 1% mais rico, o país que mais tem ricos, o 1% mais rico concentra 20,2% da renda. No Brasil, é quase 50% a mais do que isso. A Rússia é um país que antes da guerra e de confiscarem os iates, aí, confiscarem os bilhões dos bilionários russos, é um país de magnatas, né? Também uma desigualdade tremenda. Mesma coisa, 1% mais rico da Rússia concentra 20%. No Brasil concentram quase 30%. E não tem imposto sobre investimento financeiro, não tem imposto sobre herança praticamente nenhum, não tem imposto sobre grande fortuna. Então a gente diz muito claramente, para que o trabalhador possa obter algo, tem que sair de algum lugar. E vai ter que sair dos ricos. Não existe governo para todos, não existe conciliação de classes. Quando o bancário pede salário, isso tem que sair do lucro do banco. Não tem mágica, né? Os bancos lucram tanto por quê? Porque o Brasil está cada vez mais pobre. Os bancos lucram mais de 100 bilhões, os principais bancos, porque esses 100 bilhões estão saindo do nosso bolso, o bolso da população, que paga juros escorchantes, e dos trabalhadores, que cada vez mais estão sendo submetidos às piores condições possíveis de trabalho. Então isso vale para o mundo todo. Não é possível ter dignidade, ter emprego, ter salário, ter condições de vida para os 99% da população, se isso não tiver acompanhado da expropriação dos meios de produção, da expropriação do sistema financeiro e do combate aos super ricos. E o super rico não é o professor da universidade que ganha 15 mil, não é o gerente que ganha 20 mil. O super rico é o cara que ganha 50 milhões no mês, que ganha 100 milhões. São essas pessoas que não estão nem no universo da nossa fantasia. A gente não conhece pessoas que ganham nem perto disso, mas eles existem. No mundo inteiro são 2.153 bilionários que juntos têm mais dinheiro do que 60% da população. São 2.000 pessoas. Na década de 30, o Fábio falou do Trotsky, né? O Trotsky falava que a França era controlada por 200 famílias, né? Hoje provavelmente seja por 5 ou 6, né? Mesma coisa no Brasil, 2.000 pessoas mandam no mundo inteiro, um mundo com 7 bilhões e meio de pessoas. Essa desigualdade ela também não é uniforme, né? Essas mesmas pesquisas que falam da concentração de renda falam da subtração do trabalho, né? O marxismo, por mais que tenha perdido o charme, né, que já teve em outras décadas, mas ele segue mais atual do que nunca, né? A riqueza do mundo ela é produzida pela classe trabalhadora e apropriada por uma classe parasitária que não produz nada, mas que fica com o trabalho dos outros, né? A mais-valia. Hoje um bancário produz de mais-valia mais de 200 mil por ano. Cada um de nós aqui, na média, está entregando 200 mil por ano para alguém que não faz nada, né? É o presidente do Itaú lá, um vagabundo, que não faz nada, herdou a fortuna e vai ganhar cada vez mais, porque cada um de nós aqui está produzindo 200 mil por ano para um vagabundo desses. Mas isso não é equitativo, né? Entre a classe trabalhadora ainda tem setores que são super explorados, são mais explorados ainda, entre eles, por exemplo, as mulheres. As mulheres ganham 20% a menos de salário pelo mesmo trabalho e tem um trabalho invisível, né? Um trabalho não remunerado, que, por exemplo, é o trabalho doméstico, que também é calculado que se subtrai das mulheres, se pegarem as mulheres acima de 15 anos de idade, em um único ano, o dinheiro que, digamos, o capitalismo economiza, que ele subtrai das mulheres que não é pago pelo trabalho doméstico, é de 10,8 trilhões no mundo inteiro. Então, esse é o capitalismo, esse é o sistema. Aí a gente vem para o Brasil, né? A dívida ocupa 50% do orçamento e a gente pensa, pô, com os outros 50%, então tem que se virar, vamos fazer as coisas. O que o Lula vai fazer com os outros 50%, né? Porque os 50% da dívida ele vai pagar. O que o Ciro Gomes vai fazer? Pois não é só a dívida que ocupa 50%. Do conjunto do orçamento, no ano passado, do orçamento de 2021, 93,7% foram com gastos obrigatórios.
Então, na verdade, o presidente do país e o Congresso, enfim, o sistema, eles têm uma margem discricionária de 6% do orçamento. Então, vocês acham sinceramente que a eleição do fulano, do beltrano, do cicrano vai mudar substancialmente o país? É óbvio que não. 94% já está carimbado e vai para a mão das grandes empresas, das grandes multinacionais, do sistema financeiro. Esses 2.000 indivíduos no mundo, né, e não mais do que uns 100 aqui no Brasil, 50, mandam em absolutamente tudo. Eles mandam na economia, eles mandam no Banco Central, eles mandam nos ministérios, eles mandam no Congresso, nas leis, mandam no presidente. Isso independente do partido. São esses os mesmos setores. A gente fala do Centrão, mas o próprio Centrão, que é quem manda, né, na política do país desde sempre, né, mandou nos governos do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro. O Centrão, na verdade, é uma expressão de um poder econômico, que são essas meia dúzia de famílias, esses grandes conglomerados financeiros. E isso não muda com o presidente A, B ou C. Tentando acelerar aqui. São mecanismos de Estado, né? A gente hoje tem um sistema no Brasil baseado num tripé, que é privatização, reformas, que são contra-reformas, né? São ataques estruturais, normalmente que atingem diretamente a Constituição, direitos consagrados, e que a cada mandato, né, todo presidente tem um legado de destruir pelo menos uma ou duas cláusulas fundamentais, ou é previdência, ou é trabalhista, todos eles fizeram isso. O Lula fez, a Dilma fez, o Temer fez, o Bolsonaro está fazendo, o Fernando Henrique tinha feito antes deles. Então é um tripé, privatização, reformas e cortes do orçamento. Todos eles vão fazer a mesma coisa. Independente de quem for o presidente, a economia vai estar na mão de gente como Joaquim Levy, Henrique Meirelles, Trabuco. Esses foram os nomes que tiveram à frente, ou que se tentou que estivessem à frente, da economia nos governos do PT. E que depois, não por acaso, estiveram no governo Temer, por exemplo. Alguns, inclusive, trocam o presidente, mas permanece o mesmo indivíduo, né, como foi o caso do Meirelles. Aí a gente vem para a discussão de qual é a saída, né, tentando ir para o finalmente. E a única saída que se discute são as eleições. Desde o ano passado é assim. Chega ao cúmulo de até entre os setores mais da esquerda, por exemplo, nós fazemos parte da CSP Conlutas, que é a central mais à esquerda que a CUT, que é a Força Sindical. A Conlutas chegou ao cúmulo de cancelar o Congresso, que ia ter no ano passado, e não pôde remarcar para esse ano porque disse não. Vocês estão loucos, vocês querem dizer o Congresso da Conlutas em 2022? Mas 2022 tem eleições. Então, de janeiro a dezembro, ninguém pode nem fazer um congresso dos trabalhadores, porque a eleição é a vida. O fundo partidário, o fundo eleitoral, melhor dizendo, esse ano vai distribuir 4,9 bilhões entre os partidos. A União Brasil vai ganhar 770 milhões, o PT vai ganhar 484 milhões, o pessoal do Fábio vai ganhar 97 milhões, e até quem não tem voto nenhum, são os partidos que não elegem ninguém, vão ganhar 3 milhões. A gente sabe muito bem isso, a gente sabe isso dentro do nosso sindicato, que quem paga a banda escolhe a música, né? Não é por nada que a gente devolve o imposto sindical, devolve agora a taxa negocial. Que são trocados, né? Agora imagina um partido que é sustentado com 3 milhões pelo Estado burguês. Imagina um partido que é sustentado por 97 milhões. Ou se a gente for por PT, por 484 milhões. Esses são os partidos de esquerda das eleições. Pareceria uma piada se a gente, um ano ou dois atrás, dissesse, ó, o Lula em 2022 vai concorrer e o vice dele vai ser o Alckmin, viu? Seria uma gargalhada, todo mundo aqui, ninguém ia acreditar. Os companheiros que vêm de Bauru, né, já foram governados pelo Alckmin lá, devem saber bem melhor do que nós o que é o Alckmin. Ladrão de merenda, corrupto, bandido. O PT, antes de descobrir o Bolsonaro, né, antes de botar o carimbo de fascista no Bolsonaro, o fascismo até uns anos atrás era o Alckmin, né? A gente já ouvia falar isso. O PT era capaz, inclusive, de dizer, olha, o Serra, o Fernando Henrique são de direita, mas são gente civilizada. O Alckmin não. O Alckmin é da Opus Dei, o Alckmin era o demônio na terra, era o Alckmin. Agora o Alckmin é socialista, cara.
Então, assim, esse é o cenário que é apresentado para a gente nas eleições. Só que, felizmente, as eleições não são o mundo. São o mundo para os eleitoreiros, mas não são o mundo. No ano passado, mesmo com pandemia, mesmo sem vacina, na maior parte do ano, até setembro, que é quando o Diese tabulou isso, foram 502 greves no Brasil. Vocês sabiam disso? Ao todo, considerando que no final do ano teve mais lutas, certamente foram mais de 700 greves no ano passado. Nesse momento nós estamos tendo greve no Brasil, a greve do Banco Central já chega a 50 dias. Está tendo greve do INSS, tiveram inúmeras greves do setor da educação em todas as unidades federativas do Brasil, greves da saúde por todos os lados, greve da CSN, greve de Gari, greve de metalúrgico, greve em todos os lugares da construção civil. Agora, os partidos da esquerda, muitas vezes os próprios movimentos sociais, não discutem isso porque estão discutindo a eleição. Nas últimas eleições, apesar da vitória do Bolsonaro, apesar do Haddad no segundo turno, 40 milhões de pessoas não entraram nessa discussão se era Haddad ou se era Bolsonaro e não votaram. Nesse ano talvez sejam mais. E essas pessoas que não votam, por diferentes razões, mas são uma expressão direta desse sistema podre, desse sistema cada vez mais destruído, que não oferece alternativas independente de quem seja aquele que vai ser eleito. Nós temos uma diferença com a companheira Maria Lúcia Fatorelli, né, para ir concluindo, que a gente entende que a auditoria da dívida é fundamental como diagnóstico perfeito, a gente sempre utiliza esses dados, só que infelizmente não tem saída por dentro desse sistema com diminuição de juros ou com medidas paliativas. Eu trabalho na Caixa, né? Eu costumo ver muito o pessoal que deve 10, 15, 20 prestações habitacionais, chega lá na Caixa e diz: o que tu pode fazer? E o banco tem lá um sistema que é incorporação, né? Tu pega toda a dívida, paga lá 10% e pedala o resto. Dá 5 meses depois a pessoa vem de novo. Cansa de ter gente, tu é advogado, né, Fábio, que entra na justiça, né? Ou vai procurar advogado para questionar os juros abusivos, né? Não se trata disso, companheiros. Se trata da gente romper com o sistema e não de humanizar o sistema. Todos os presidentes já passaram, todos os partidos já passaram pela presidência, pelo governo e nada mudou. O Syriza, que a Maria Lúcia Fatorelli disse que capitulou quando chegou ao poder na Grécia, não capitulou por acaso, capitulou porque é impossível não capitular